Economia não é sobre números, equações. Economia é sobre pessoas. Economia não se trata de equações matemáticas elaboradas, porque não se trata de ciências naturais, não se trata de física, não se trata de outras ciências objetivistas. Economia se trata do próprio ser humano. Ela é uma ciência subjetivista. Todo conhecimento é adquirido através da experiência. E economia é um desses conhecimentos que são adquiridos através da experiência. Mas, ao contrário dos outros tipos de conhecimento, economia não pode ser calculada por meio da matemática. Apesar de diversos conhecimentos poderem ser calculados assim, porque ela não se trata de matéria, ela se trata de valores humanos. Apesar de podermos contar o dinheiro, nós não podemos contar os valores subjetivos, não cardinalmente. E isso eu vou explicar mais à frente, nos 5 motivos pelos quais você não deve usar matemática na economia. De acordo com a escola austríaca, não se pode usar matemática na economia por motivo número 1. Economia é um conhecimento imediato, quer dizer que a gente pode aprender ela direto. Então ela não tem necessidade de fazer repetitivos testes, ela não tem necessidade de previsão quantitativa também, porque não precisam fazer testes sucessivos para... Não é necessário fazer diversos testes para ter o conhecimento a respeito dela. Economia pode ter o conhecimento direto somente pela dedução dela, pela experiência da sua própria ação humana. Motivo número 2, que a economia não pode ser traduzida por símbolos inexpressivos, justamente porque ela trata da ação humana e ações têm significados. Ações como crenças, motivações dos seres humanos não podem ser traduzidos em simplesmente símbolos, eles precisam ser explicados. Número 3, economia é uma ciência subjetivista. Isso significa que as ações humanas não podem ser previstas quantitativamente. De modo algum as ações humanas podem ser previstas quantitativamente, porque elas mudam constantemente. Como o Mises disse, não existem constantes na ação humana. Motivo número 4. Não vemos economia matemática fazendo países funcionarem. Por mais que se use economia matemática para prever a economia de diversos países, para tentar ajeitá-los, fazê-los prosperar, não é isso que nós conseguimos ver, não conseguem prever uma melhor maneira de organizar tais países. Mas na economia, segundo a escola austríaca, qualitativa, ela não tem essa necessidade de sair fazendo esses tipos de previsões. Ela simplesmente considera que a liberdade gera uma maior prosperidade. E se por acaso matemática pudesse prever o comportamento humano, economistas não seriam economistas, eles seriam empreendedores, porque eles estariam ganhando dinheiro com isso. Seria muito mais vantagem para eles empreenderem se conseguirem prever o comportamento humano do que serem economistas. Motivo número 5. As preferências humanas são classificadas ordinalmente e não cardinalmente. Isso significa que são ordens de melhor para pior. Elas não podem ser classificadas em números como 1, 2, 3, 4, porque justamente porque os valores são subjetivos. As necessidades são subjetivas. E mesmo que o dinheiro possa ser calculado entre 1, 2, 3, como eu disse anteriormente, os valores, mesmo assim, mesmo aquela quantidade de dinheiro, dependendo da necessidade da pessoa, pode valer mais para um e menos para outro, dependendo dos valores subjetivos de cada pessoa. A economia funciona muito bem sem matemática. E nisso nós podemos descobrir pelas leis que a economia pode descobrir sem a matemática. Não há necessidade de usar a matemática. Olha aqui algumas delas que a gente pode ver nesse artigo do Instituto Mises. Sempre que duas pessoas A e B se envolvem em uma troca voluntária, ambos esperam se beneficiar desta troca e elas devem ter ordens de preferências inversas para os bens e serviços trocados, de modo que A valoriza mais aquilo que ele recebe de B do que ele dá para B, e B vale a mesma coisa do modo contrário. Sempre que uma troca não é voluntária e ocorre em decorrência de uma correção, uma parte se beneficia à custa da outra.
Sempre que a oferta de um bem aumenta em uma unidade, contanto que cada unidade seja considerada idêntica com utilidade por pessoa, o valor imputado a esta unidade deve ser menor do que a unidade imediatamente anterior. Entre dois produtores, se A é mais eficiente do que B na produção de dois tipos de bens, eles ainda assim podem participar de uma divisão de trabalho mutuamente benéfica, isto porque a produtividade física geral será maior se A se especializar na produção de um bem que ele possa produzir mais eficientemente, em vez de A e B produzirem ambos os bens autônoma e separadamente. Sempre que leis de salário mínimo forem impostas obrigando os salários a serem maiores do que os salários que vigorarem em um livre mercado, o desemprego involuntário será o resultado. Sempre que a quantidade de dinheiro na economia aumentar, sem que a demanda por dinheiro também seja elevada, o poder de compra de moeda irá diminuir. Todas estas leis podem ser descobertas pela experiência da ação humana. Ao conhecer a ação humana, que o ser humano valoriza as coisas subjetivamente e que ele toma meios para alcançar fins, nós podemos deduzir todas essas leis sem precisar do auxílio do uso da matemática. Economia não é sobre matemática, ela é sobre pessoas.